Você, torcedor do Atlético, sabe o que está acontecendo no clube? Rodrigo Caetano sabe? Cuca sabe? Eu sei? Ninguém sabe. Mais um episódio do Bem Bolado com HG chegando e eu já quero dizer o seguinte. Quanto mais o tempo passa, quanto mais eu assisto aos jogos do Atlético, quanto mais eu acompanho coletivas, quanto mais eu acompanho entrevistas, mais certeza eu tenho de que ninguém sabe o que está acontecendo no Atlético. Aliás, talvez até saibam, mas ninguém quer assumir. Se há algum tipo de descontentamento, de grupo de jogadores com Cuca, se é com Cuquinha, se há um problema de relacionamento. Tem um outro problema que eu acho muito grave, que por vezes o Cuca quer agradar demais, girando o elenco, e aí ninguém se estabelece no time, ou um time titular não fica estabelecido, e aí quer agradar todo mundo, e quem quer agradar todo mundo, na prática, não agrada ninguém. Quem quer fazer média com todo mundo, na prática, não faz média com ninguém. Porque fica todo mundo puto. Então, eu vejo um problema muito grave, e acredite, senhoras e senhores, ou acreditem, o Atlético está em crise. O Atlético vive um momento de crise. E não adianta dizer que não tem, porque tem. Crise de futebol. O futebol do Atlético sumiu. Ah, mas jogou o primeiro tempo. É muito pouco. É muito pouco. Depois da volta do Cuca, você fazer um bom jogo contra o Palmeiras aqui, um tempo bem ontem. E quando é que o Atlético fez um grande jogo depois da volta do Cuca? Então vamos começar exatamente na volta dele. Já falei 1 milhão de vezes e vou repetir a mesma frase dita pelo HG 200 milhões de vezes. O Cuca é vítima de suas próprias escolhas. Eu falei isso aqui, inclusive. Então, ele volta... primeiro ele disse que não conseguiria tirar nada dos jogadores, daí ele volta, pega um elenco melhor, o elenco do Atlético atual é melhor do que o que ele deixou. Só que não conseguiu alinhar. O time não joga. Quando o time joga, não é um futebol suficiente para dar segurança de abrir um placar e conseguir ter confiança para ampliar o placar e vencer o jogo. Quando toma um gol, não consegue ter força para empatar. E quando tem uma sequência de erros, como aconteceu ontem no primeiro tempo, você cria, erra, a confiança vai para o limbo. E aquilo que você já não tem habitualmente, você passa a não ter num jogo como o de ontem. Existia algum motivo para o Atlético ter um jogo excepcional contra o Palmeiras, na verdade, na última quarta-feira? Sim, o líder, a boa apresentação do primeiro jogo, não vinha perdendo, uma sequência de mais de uma dezena de jogos sem que o Atlético perdesse para o Palmeiras, não ganhava, mas também não perdia. Só que aí, esse lance do Cuca querer agradar todo mundo, eu gosto do Cuca, acho o Cuca um baita de um treinador, mas esse negócio de querer agradar todo mundo, ele coletivamente o time não acontece. Aí ele vai buscar alternativas no banco de reservas. Aí ele pega o Sacha e põe no time titular. Mas o Kardec seria a grande preocupação para o miolo de zaga do Palmeiras. Jogador com característica de área. Eu não sei se o Murilo sairia tanto para marcar o Hulk com o Kardec jogando. Ele pôs o Sacha. Preocupa menos a defesa do que o Kardec. Aí depois ele saca o Dodô, coloca o Ademir. Ele perdeu um atacante, não ganhou um lateral. O gol saiu dali. O Ademir fez o que ofensivamente no jogo da última quarta-feira? Nada. E defensivamente, ele ajudou em quê? Nada. A jogada saiu exatamente em cima dele. O Scarpa erra o chute, cai no pé do Murilo, e o Murilo mais uma vez, estava lá para definir. Então, o Cuca não conseguiu estabelecer um padrão de qualidade para esse time. O time não é organizado, defensivamente o time não funciona. Ofensivamente o time não funciona, um meio-campo que não produz, um treinador que não sabe o que é o problema, por isso eu falei no início do vídeo. Parece que ninguém lá descobriu o problema. Você que está aí assistindo aos jogos e ao mais um episódio do Bem Bolado com HG não sabe o que é o problema. E eu também não sei. Então, vou dizer para vocês que eu vejo um futuro sombrio para o Atlético ainda na temporada, o que é muito grave, porque tem muito dinheiro envolvido e muito pouco futebol apresentado. Mais um episódio do Bem Bolado com HG. A gente volta amanhã. Um abraço. Tchau, pessoal.